apresentação do teatro desse livro para vocês, O Rato do Campo e O Rato da Cidade. Prestem bem atenção que depois lá no Espaço Vivência nós vamos fazer trabalhos de acordo com essa história. Tá? Tava bom demais. As atividades. Arrumar. Um dia, um rato de uma cidade distante visitou seu amigo que morava na zona rural. Olá, amigo. Como você tem passado? Ô, companheiro, quanto tempo não te vejo, compadre? Mas senta, vamos provar um pouquinho. Mas conta como é que foi as coisas lá na cidade, como é que vai indo? Os dois conversaram e conversaram até a noite cair. O rato do campo, então, deu tudo o que tinha para comer. Pois então, você deve estar morto de fome, mas olha só, é tudo que eu tenho de melhor. É coisa boa do campo, tudo direto do campo. Fica à vontade. Mas tá bom, companheiro? Tá ótimo. É uma delícia, né? Mas o rato da cidade não gostou da comida. Como você pode viver com comida de fora? Lá na cidade, tá cheio de... A loja tá cheia de grão, rosa e cheio de frutas das árvores. Você acha mesmo, né? Verdade, amigo? Olha, eu achava que isso aqui era tudo. Não, lá é bem melhor. À noite, o rato do campo fez uma bela cama de feno para seu amigo. Mas você já deve estar cansado dessa pernada toda. Eu vou armar a cama por você, mas fica à vontade, companheiro, de uma vez. É muito confortável essa minha cama, viu? Fica à vontade. Obrigada. Mas você não vai dormir, não? Mas não, companheiro. Aqui no campo a gente dá a cama mesmo, é para visita. Fica à vontade que eu vou dormir. Boa noite, família. Boa noite, de uma vez. Mas o rato da cidade não conseguia dormir com todo aquele feno espetando seu corpo. Ele coçou e coçou durante toda a noite. Além disso, ele estava acostumado à agitação da cidade e toda aquela tranquilidade do campo o assustava. Pela manhã, o rato do campo cumprimentou feliz o rato da cidade. Ô, querida boa. Dormiu bem, companheiro? Bom dia, amigo. Olha, não dormi bem, não. Essa vida no campo realmente é muito difícil. Não tem boa comida nem boa cama pra dormir. Mas você acha mesmo, mãe? Ai, eu acho. A na cidade é bem melhor. Então, ele convidou o amigo para ir à cidade. Amigo, por que você não vai até a cidade comigo para ver como vai melhor do que aqui? Mas eu gosto mesmo é dessa vida de campo. Amigo, você tem que ir lá pra ver. Vamos. Mas já que você insiste, muito bom você conhecer essa tarde, cidade grande. Vamos, amigo. Bem melhor, né? E assim, Não, então vamos embora. e assim, os dois amigos começaram a sua jornada em direção à cidade. Mas tá longe, companheiro? Não, amigo, respira. Mas tá longe ainda, companheiro? Não, amigo, respira. Mas companheiro ainda tá muito longe? Não, amigo. Acho que chegamos. Respira. Uai, companheiro, mas o que é isso? Essa é a cidade. É a Já cidade era da cidade noite. grande? Já era noite quando chegaram. Uai, mas que belezura, mas quantas luzes. O rato do iluminado, campo, né? que era simples por natureza, nunca tinha ido à cidade e estava impressionado com seu vídeo. Mas aqui é tudo muito grande, as casas são muito lindas. Olha lá que casarão. Amigo, espera pra chegar na minha casa. Você diz, é? Ou bem melhor. Vamos embora então. Pouco depois chegaram à casa onde o rato da cidade morava. Era uma enorme mansão. Mas que belezura, tudo muito grande, muito espaçoso. Tá bom demais isso aqui pra ser verdade. O rato da cidade levou seu amigo à despensa, que estava cheia de grãos e nozes. E as comidas, Olha só, amigo. Quando o rato do campo viu aquilo tudo, ele mal podia acreditar. Isso tá bom demais por ser verdade, uai. Tem até Pepsi? É Pepsi, amigo.
tem Ruff também? Ruff. É. Uai, mas tem até toque. Mas lá no campo a gente não tem dessas mordomias não, essas farturas. Minha vida é melhor. Mas olha, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Um pouco mais tarde, o rato da cidade levou seu amigo para a sala de jantar. Vamos. Lá havia uma mesa cheia de sobra de bolos, fatia de queijo e tortas. Sente a mim. Mas que belezura, uai. Os dois começaram a comer. O rato do campo pensou em provar primeiro um pedaço de bolo, mas decidiu provar a torta. Feliz, ele corria pela mesa tentando decidir o que comer primeiro. Mas isso aqui tá bom demais. Tá parecendo até o céu dos ratos. Verdade, amiga. Puxa, mas eu não quero mais sair daqui não. Que vida boa, que vida boa. Depois que os dois terminaram de comer, o rato da cidade levou o amigo ao seu buraco de rato. Amigo, vamos? Mas uai, já? Mas eu nem terminei de comer ainda. Ai, amigo, amanhã você come mais. Mas eu ainda tô com fome. Amigo, Olha, mas que coisa, mas amanhã tem mais? tá cheio amanhã. Tá bom, se você me diz, eu vou. Já era tarde e eles estavam muito cansados, então foram logo dormir. Boa noite, amigo. A cama era macia e feita de seda. Apesar de tudo isso, o rato do campo não conseguia dormir por causa dos barulhos que vinham da rua. No dia seguinte, o rato da cidade e o rato do campo foram novamente banquetear-se com as sogras. Bom dia, amigo. Ai, não é muito bom dia não, tô meio que descadeirado. Ai, amigo, Ai, não você tem mesmo, comer não, ai não. Ai, aqui tem muita fartura, mas a gente não tem sossego, é muito barulho. Ai, amigo, como você reclama. Ó vida. Ainda bem que tem comida, né? De repente, um gato grande entrou na sala na ponta dos pés e caminhou silenciosamente para a mesa de jantar. Mas o rato da cidade já tinha percebido. Amigo, corra! É um gato! Os dois saíram correndo para o buraco de rato. Eles conseguiram entrar e deixar o gato faminto para trás. Ai, companheira, essa foi por pouco. Mas quase que viramos filé de gato. Nossa. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa sua vida aqui da cidade é muito da boa, de mordomia, de fartura. Mas eu vou é pro meu sossego lá do campo. Lá não tem gato pra incomodar a gente não. Faça bem, companheiro. Adeus. Ao dizer isso, o rato do campo foi embora feliz da cidade Tchau, e voltou companheiro. para casa. Pra nunca mais voltar. Tchau, amigo. E assim acabou a história.